Tribunal do Porto. Hoje tivemos a primeira sessão de um julgamento inédito em Portugal. Tem a ver com as praxes de 2002 na Escola Superior Agrária de Santarém. Uma jovem caloira acusa 7 antigos alunos de terem ordenado que ela fosse barrada com excrementos de porco como castigo por ter atendido o telemóvel à mãe. Os arguidos negam a acusação. Ana Santos tem agora 27 anos. Denunciou a praxe violenta que diz ter-lhe suspendido a vida académica em março de 2003. Fiquei de joelhos e foi aí que, depois uma das arguidas, que decidiu que 4 desses calores fossem barrados. Eles foram escolhidos pelos membros. Eles executaram uma ordem? Sim, executaram uma ordem deles. E depois disso, mais tarde, ainda nessa tarde, foi obrigada a colocar a cabeça num bacio com excremento de vaca? Sim, fui pendurada pelas pernas, agarraram pelas pernas e mergulharam-me com a cabeça lá dentro. 5 meses depois destes factos, Ana apresentou queixa à PSP de Santarém e enviou uma carta ao então Ministro do Ensino Superior. Pedro Lins assinou um despacho que suspendeu das aulas durante 15 dias os mesmos 7 ex-veteranos que na altura lideravam a Comissão de Praxes e que hoje, 6 anos depois, se sentam no banco dos réus. Só um se recusou a prestar declarações. Todos os restantes admitiram que Ana foi barrada com excrementos de porco, mas não por castigo após ter atendido o telemóvel à mãe. Todos disseram que o gesto é uma tradição na Escola Superior Agrária de Santarém. De resto, acrescentaram, Ana não se opôs ao ato executado pelos ex-caloiros. Eu declarei-me anti-praxe e durante esse momento em que declarei anti-praxe e aquela discussão que surgiu à volta nesse momento, eu estava a chorar, e bem. Ao longo de uma manhã e de uma tarde, este tribunal ouviu 6 arguidos e 6 testemunhas da acusação dizerem que foram ex-caloiros e não os ex-veteranos que se encontram sentados no banco dos réus quem barrou Ana Santos com excrementos de vaca durante a tarde de 8 de outubro, durante uma sessão de praxe que qualificaram como normal. Mas uma das testemunhas que aqui prestou depoimento ter-se-á esquecido que em sede de inquérito disse que foi obrigado a fazê-lo e não o fez de livre e espontânea vontade, como hoje disse perante o juiz. Por isso, o Procurador do Ministério Público mandou extrair uma certidão e prepara-se para acusá-lo de ter prestado falso testemunho. Sandra Felgueiras e Pedro Mateus, RTP. Começou hoje o julgamento dos 7 jovens alegadamente envolvidos num caso de praxe violenta na Escola Superior Agrária de Santarém. Os acusados, 5 rapazes e 2 raparigas, pertenciam à Comissão de Praxe da Escola Superior. Ana Santos, então aluna do primeiro ano do curso de Engenharia Agroalimentar, apresentou queixa à PSP de Santarém em março de 2003. Entre outras práticas, a estudante terá sido obrigada a permanecer ajoelhada sobre as próprias mãos enquanto lhe colocavam excrementos de porco em várias partes do corpo, incluindo a cabeça. Em direto de Santarém, onde decorre este julgamento, está a repórter Sandra Felgueiras. É uma acusação que retrata um pouco do que se passa noutras praxes em todo o país, mas é a primeira vez que se faz um julgamento destes. É a primeira vez que acontece um julgamento destes em Portugal e dos 7 arguidos que estão sentados no banco dos réus, apenas 4 já responderam às perguntas do juiz Duarte Silva. Todos eles negaram a acusação, dizem que não foram eles quem barrou a assistente deste processo, Ana Francisco Santos, com o excremento de porco, mas antes 4 outros caloiros. E quando o juiz lhes perguntou diretamente se não é estranho que os caloiros o tivessem feito por livre e espontânea vontade, responderam que de facto não é normal, mas foi isso que aconteceu. Ou seja, remeteram a culpabilidade para os 4 calores, disseram que nunca os obrigaram a fazê-lo e que de resto a própria assistente também deu consentimento para que essa brincadeira, assim lhe chamaram, acontecesse porque não se manifestou. Ora, o depoimento foi ouvido com alguma reserva, inclusivamente pelo Ministério Público, que os confrontou com essa pergunta, dizendo mas é normal que a constituinte, a assistente, não se indignasse por estar a ser barrada com excremento de porco. Eles procuraram ser evasivos nesta resposta e mantiveram sempre esta tese de forma concertada. Não fomos nós que o fizemos, era uma brincadeira habitual na Escola Superior Agrária. Connosco está a assistente deste processo, a mulher que levanta este caso e que o traz à discussão pública, tem 27 anos, Ana Santos. O que aconteceu de facto no dia 8 de outubro de 2002, no dia em que ligou à sua mãe e que após esse telefonema foi sujeito a um castigo? É isso que diz o despacho de pronúncia. Eu não liguei à minha mãe, foi ela que me telefonou e eu atendi o telefonema. E fui chamada a atenção primeiro por 2 deles, por estar a fazê-lo. Acabei por desligar o telefonema e após ter desligado declarei-me anti-praxe. Declarou-se anti-praxe. E o que é que lhe aconteceu de seguida? De seguida eu tentei-me ir embora e depois fui rodeada pelo grupo
de veteranos que estão acusados, por 6 deles. Digamos que resolvi por não ir, porque realmente eu nem sabia onde é que estava sequer. Eu perdi completamente a noção de tempo e de espaço. E depois é que foi decidido que iriam barrar com excrementos de porco. Várias coisas. Decidiu apresentar queixa? Porque alguém tinha que o fazer. Têm acontecido muitos abusos a nível de praxes académicas e não só. Isto acho que foi englobado num âmbito académico, mas por não ser uma coisa simplesmente académica, nós estamos aqui. Não é? O que é que lhe aconteceu nesse dia, além de ter sido sujeita a essa praxe que julgo chamar-se elefante pensador? Portanto, foi colocada de cabeça para baixo, de joelhos, com as suas mãos por baixo dos joelhos, enquanto abarravam com excremento de porco. Mas não ficou apenas por aí. Nesse mesmo dia foi sujeita a outra violência, conforme diz. Primeiro eu fiz essa posição e depois desfiz da posição e fiquei de joelhos. E foi aí que, depois, uma das arguidas que decidiu que 4 desses calores fossem barrados. Eles foram escolhidos pelos membros. Eles executaram uma ordem? Sim, executaram uma ordem deles. E depois disso, mais tarde, ainda nessa tarde, foi obrigada a colocar a cabeça num bacio com excremento de vaca? Sim, fui pendurada pelas pernas, agarraram pelas pernas e mergulharam-me com a cabeça lá dentro. E nesse dia, queixou-se alguém? Nesse dia não me queixei a ninguém. A primeira pessoa que deu comigo em casa, porque eu estava sem maneiras de contactar, eu não tinha instalado um telemóvel, nem sequer bateria para efetuar as chamadas, foi uma pessoa que era do meu círculo de amizade lá à casa onde eu vivia e deu comigo já de banho tomado, porque a primeira coisa que eu fiz, com o nojo que eu sentia, foi enfiar-me na banheira e tentar tirar... Só apresentou queixa muito mais tarde, em março de 2003, já passados alguns meses, também escondeu o caso da sua mãe. Escondeu toda a gente. E porquê é que o fez durante tanto tempo? Eles hoje dizem, os arguidos, quando prestaram depoimento, que não entendem, nunca ficaram muito surpreendidos com a notícia que veio publicada nos jornais, porque até lá a Ana nunca teria manifestado o seu desagrado, as consequências do seu mal-estar psicológico em função da praxe. Manifestei que eu me declarei antipraxe nesse dia e no dia a seguir. Acha que a manifestação antipraxe que não foi aceita? Nesse dia, pelos vistos, não foi, não é? Porque eles fizeram o que fizeram depois de eu me ter declarado antipraxe em alto e bom som, não é? E já me perdi na pergunta. Estava a perguntar-lhe o que é que passamos à frente, o que é que espera deste julgamento? Eu espero que as pessoas abram os olhos, que eles abram os olhos, que a opinião pública em geral abra os olhos, que todas as entidades responsáveis deste país abram os olhos e que as pessoas não tenham medo de se queixar, de denunciar, de falar, porque acontece... A sua vida está interrompida, ficou interrompida? Ficou. Já voltou a estudar? Eu ingressei no ano letivo a seguir numa faculdade, vou fazendo algumas cadeiras, não de uma forma muito ativa, tenho vindo a trabalhar ao mesmo tempo, a tentar recuperar de alguma forma, primeiro a cabeça e depois... Muito obrigada. O depoimento de Ana Francisco Santos, ela vai ser ouvida a seguir à hora do almoço. Este julgamento vai ser retomado às 2h30 da tarde. Ainda faltam ouvir outros 3 arguidos neste processo. Um deles está apenas acusado do crime de coação, de ter coagido Ana Francisco Santos a colocar a cabeça num bacio com excrementos de vaca. Os outros respondem apenas pelo crime de ofensas à integridade física na forma consumada e agravada, um crime que pode valer uma pena de multa ou de prisão até 4 anos. Sandra Felgueiras a acompanhar este julgamento, o primeiro de um caso de praxe violenta.